Opa! E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, hoje nós vamos falar aqui sobre a questão de Order Block, um método simples para qualquer iniciante no mercado conseguir realizar uma operação aí. Obviamente, pessoal, que todas as estratégias que eu passo aqui no canal, elas sempre têm com um conjunto a questão do Price Action. Então a gente sempre vai procurar identificar, por exemplo, hoje na aula de Order Block, como podemos reagir, observar a reação do preço dentro dessas regiões para que a gente possa aproveitar eventualmente um trade nesta região, beleza? Então assim, aí no canal já tem uma explicação a respeito daquele conjunto de 4 candles, que quando não acontecem rompimentos reais, apenas violações, quando ele toma um partido ele pode estar sinalizando para a gente um possível order block. Porém hoje nós vamos ver uma forma muito mais simples de identificar um order block também no gráfico, é bem simples, tá ok? Então assim, se você é novo no canal, peço que você se inscreva, se você já é inscrito, deixa o seu likezinho, beleza pessoal, para fortalecer e compartilha também com pessoas que têm interesse. Pessoal, aqui no canal, nós já temos aqui várias estratégias para poder operar no mercado financeiro de forma consistente e consciente. O que eu estou trazendo hoje aqui, que é o Order Block, é uma situação que você pode aproveitar com conteúdo que já tem aqui no canal, que é a respeito de gatilhos. Então, o mercado, quando ele dá um sinal de gatilho, já é um sinal para a gente institucional que naquela região pode funcionar. Então, como hoje nós veremos aqui a questão de Order Block, é interessantíssimo nessas regiões, após marcada no gráfico, você aguardar que o mercado dê um sinal ali através do preço, ou seja, através de gatilhos. Beleza? Então, sem delongas, vamos entrar aqui na parte direto aqui conceitual primeiro e depois nós seguiremos para o gráfico. Perfeito? Então, Order Block. Um Order Block no mercado financeiro é uma zona de interesse institucional, onde grandes players, como bancos e fundos, colocam ordens significativas de compra ou venda. Esses blocos ele deixam rastros no gráfico de preços e são frequentemente usados como áreas estratégicas para entrada ou saída de posição. Galera, para vocês que estão aqui no canal, vocês sabem que nós temos aqui também um outro conjunto da parte do dinheiro inteligente, que é o FVG. Então, esses Fair Value Gaps, esses pequenos gaps entre candles, eles sinalizam uma grande entrada de um player ali, beleza? Porque é tanta pressão que ele empurra o preço. E vocês vão observar como que o Order Block, ele entra em consonância com o FVG. Vocês vão entender aqui no exemplo que eu vou dar para vocês. Então, vamos lá. Termos práticos. Um order block de compra geralmente aparece no final de uma tendência de baixa. Então o mercado está caindo, em determinado ponto ele estabiliza e sobe. No rompimento dos topos, dependendo da situação que ocorreu lá embaixo, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui uma situação que denota um order block, a gente pode acreditar com o preço voltando e dando seu sinal, seja de compra ou de venda. Então, o order block de compra geralmente aparece no final de uma tendência de baixa, onde há muita vela de venda antes de uma forte movimentação de alta. Seguindo, um order block de compra aparece no topo de uma tendência de alta, onde há muita vela de compra antes de uma queda forte. Observação: embora topo e fundo sejam as principais zonas, um order block ele pode ocorrer em regiões intermediárias também, tá ok? Ficar atento aí e eu vou mostrar para vocês alguns exemplos no gráfico também. Por que é importante a gente marcar os order blocks? Porque são áreas onde o preço tende a retornar e naquela região ele tende a reagir. Então nós veremos como que a gente pode reagir com o preço. Logicamente que a gente reage com a reação do preço, né, pessoal? Então a gente interage com a reação do preço. Ajuda a identificar pontos de entrada com melhor risco-retorno. Indica operações institucionais, é o dinheiro inteligente, smart money. Então vamos lá. Como identificar? Eu vou passar o exemplo, mas vamos entrar aqui. Ó. Localize uma movimentação forte de preço impulsiva, onde o último candle contrário antes desse movimento, e agora nós vamos para o exemplo do gráfico, mas vamos lá. Observe o último candle contrário antes desse movimento, e eu vou dar o exemplo para vocês. Marque a zona desse candle como um possível order block e espere o retorno do preço a essa região. E quando retornar, você vai esperar a reação do preço. Confirmações com estruturas, busca de liquidez, gatilhos 1, 2, 3 e por aí vai. Então vamos lá. Tem um exemplo aqui bem simples do que é um order block válido e do que é um order block inválido. Perfeito? Então veja só, pessoal. Aqui nós tivemos aqui, ó, num ascenso,
um retorno do preço onde ele violou a mínima do candle anterior, porém ele não fecha abaixo, ele deixa um pavio, ou seja, acontece uma violação do candle anterior. Na sequência, o mercado nos dá um gatilho, beleza? Entre o topo deste candle que fraturou esse fundo aqui, ó, e o próximo candle fica uma região de FVG. Então aqui acontece uma consonância entre este candle fazendo a violação, o gatilho originando o retorno à tendência de alta, ou criando uma tendência de alta, e este terceiro candle nos deixa um FVG. Esta região é um order block. Quando o preço voltar aqui dentro, da forma como ele voltar, você vai guardar gatilhos ou quebras estruturais para pensar em fazer uma operação numa região dessa. Então eu coloquei esse exemplo porque ele viola a mínima. Eu coloquei este exemplo aqui em cima, order block inválido, porque ele não viola a mínima. Ele deixa um FVG entre candles, porém este vermelhinho, ele é um candle inside. Sendo assim, ele não violou o fundo do candle anterior. Diferente aqui de baixo. Este verdinho, ele violou o fundo do seu candle anterior, sofreu um gatilho de compra e ficou uma região de FVG aqui. Então aqui é um order block. No futuro, o preço voltando cá, a gente pode pensar em realizar um trade. Então nós vamos para o gráfico, beleza? Eu vou voltar com a minha câmerazinha aqui com vocês. Então, dada essa explicação, eu vou mostrar para vocês como que a gente poderia reagir. E vou mostrar para vocês, inclusive, order blocks em regiões intermediárias. Nem em topos não eram. Beleza? Então eu peguei aqui, ó, vamos começar por esse order block intermediário, para que vocês entendam o que vem a ser esse lance dele violar a máxima de um candle anterior, sem conseguir fechar acima. Estou fazendo uma análise aqui no minuto, no Winfood aqui, pessoal. Qualquer ativo isso daí, tá? Então, qual que é o primeiro, né? A questão que o mercado ele pode favorecer a gente com um order block. Ou a gente ficar atento àquela região com order block. Lembra ali atrás na explicação, pessoal. Ele tem que violar, no caso ele está caindo. Beleza, está caindo, eu posso marcar essas regiões de order block que ficam no gráfico, pois pode ser uma região de retração, onde ele pode fazer um pullback até essa região. Chegando um pullback nessa região, eu posso ficar o quê? Atento aos gatilhos que serão dados naquela região. Então, olha só, este candle, deixa eu colocar a numeração dos candles aqui para ficar mais fácil na explicação. O candle 422, ele violou a máxima do seu candle anterior. Aqui não é região de topo. Estou mostrando para vocês um order block em região intermediária. Então, ele violou a máxima do seu candle anterior, beleza? Sofreu um gatilho de venda, gatilho real, fechando abaixo dele. Este outro candle não conseguiu fazer o teste nessa região. O que nós temos? Violação de uma máxima, gatilho real, FVG. Nós temos aqui neste candle um order block. Beleza? Então, quando o preço for trabalhar lá na frente, ele pode fazer duas coisas aqui. Ele pode mal tocar nessa região e começar a cair, ou ele pode buscar acima disso aqui alguma liquidez. Então, vocês sabem o que é o candlestop. Candlestop é quando é rompimento de uma determinada região com um candle que vai acima dessa região criado sem tocar e não estar coberto por ninguém. E de repente esse candle é rompido. A partir disso, esse ponto foi rompido. Então não vai nos interessar uma venda lá no futuro se esse preço fizer esse tipo de correção rompendo esta região. Então eu marco essa região e aqui é um order block. Este aqui embaixo é um order block? Não, pessoal. Você observa que ele fechou acima do outro candle. Então não é um order block. Se tivesse ficado um FVG, eu posso ficar aqui atento na frente? Pode ficar atento. Pode acontecer um trade. Mas nós estamos falando aqui deste tipo de order block. Beleza? Então não vamos misturar. Vamos seguir adiante e até que ele nos dê um novo candle desta mesma forma, a gente faz uma nova marcação. Beleza? Ó, isso aqui, ó, ele chegou a provocar, não foi na região de topo. Observa, a região de topo seria aqui. Se fosse para ter acontecido aqui, ó, este candle tinha que ter violado, sofrido um gatilho e ficado um FVG. Então não foi exatamente no primeiro gatilho que aconteceu. Mas eu estou vendo que ele violou uma máxima, beleza? Não fechou acima, sofreu o gatilho e ficou um FVG. Vamos marcar esse aqui também. Lá na frente, se o preço esboçar uma reação aqui dentro, a gente pode pensar em um trade. Este é o nosso ponto. Se romper o candle stop, eu não penso no trade. E vamos descendo com o mercado para ver se aconteceu algum outro FVG. Aliás, algum outro order block. Galera, quando vocês tiverem uma região de order block, aí você imagina, né? Ó, esse preço, ele violou a máxima do anterior,
E ele me deu aqui um gatilho e ficou um FVG. Devo operar? Pessoal, o Order Block ele deve ser operado com a confirmação do rompimento deste fundo aqui, tá? Então, você tem que aguardar acontecer o candle stop e o rompimento deste fundo para tornar essa região como uma região de valor. Porque se for falsamente rompido esse fundo, assim como se fosse um topo, beleza? No sentido contrário do mercado, nós não deveríamos pensar nesse ponto como uma região de order block. Ele não vai valer, ele não vai ter, primeiro ponto, né, que já não vai ter validade, é se ele não romper o fundo. Quando a gente analisa esses de trás aqui, ó, o mercado rompeu seus fundos. Rompeu seus fundos. Então eles têm validade para nós. Esse aqui não tem validade, ok? Ele não tem validade. O que pode acontecer de validade aqui, ó, para a gente é isso aqui, ó. Observa o candle 451. Ele violou a mínima do 450. Ele sofreu um gatilho comprador. E ele deixou aqui, ó, um FVG. Pode ser que o preço trabalhe aqui, não é verdade? Então vamos marcar essa região, perfeito? E vamos verificar se lá na frente o preço vai trabalhar. A consonância perfeita disso aqui, pessoal, é se eu tiver meu topo anterior rompido. Aqui eu tive o candle stop desse topo e não foi rompido ainda. Então pode ser que esteja interessante, eu vou aguardar lá ver se o preço vai reagir ou não, certo? Então eu tenho lá para cima as zonas e eu tenho possivelmente uma zona aqui embaixo também nesse candle, certo? Pode ser que ele venha aqui, pode ser que ele vá lá em cima. Se ele for lá em cima, nós temos nossa zona. Quando ele está nesse tipo de movimento, galera, e aqui pode surgir também, tá? Pode acontecer de surgir aqui um order block. Então esse mercado pode romper esse topo e aqui pode ficar um order block. De que forma? Da forma como eu expliquei aos senhores que ficou aqui, ó. Perfeito? Nesse caso aqui, ó, o preço veio mitigar a região de FVG, beleza? E qual é a importância disso? Ele não concluiu o toque na região do order block e mitigou a região do FVG. Mitigada a região, já fica, ele perde um pouquinho a força da região para a gente, porque a gente gostaria que esse preço tivesse vindo na região do order block e aqui ele ter nos dado o sinal comprador. Ele não entrou na região do FVG e já mitigou a região do FVG, infelizmente. Então aqui nós temos também uma região de FVG mitigada. O preço mitigou. Então já ficou aqui um order block, porém com seu FVG mitigado. Pode ser que o preço reaja ali dentro. Aqui ainda está na região do FVG, eu vou colocar só o order block lá. E vamos ver como será a reação do preço ali dentro. Então, vamos lá, vamos lá. Ó, quando ele chega nesse ponto, eu sei que meu topo anterior está aqui. Isso aqui não é topinho, perfeito? Me deu um gatilho comprador. Ele está reagindo com esse order block. Se eu fosse analisar isso aqui e perguntasse, Luciano, qual é o primeiro alvo disso? Galera, os 50% dessa pernadinha aqui, ó, tem que ser o primeiro alvo. Por quê? Porque eu acompanho topos e fundos. Então, esse fundo aqui, ó, a primeira coisa que eu tenho que ver é se ele foi rompido também. Então, foi rompido, o candle stop dele, rompeu o candle stop, então ele foi rompido. Então, ele pode querer trabalhar aqui, ó, numa pivotação de baixa. Então, se eu faço uma compra dessa, eu tenho que me resguardar nesses alvos primordiais. Eu posso me resguardar num FVG aqui, mas eu tenho que me resguardar nessas possíveis regiões de retração de Fibonacci. Porque o mercado deste lado de cá, ele está descendo, beleza? Mas eu tenho uma compra ali, ó, a compra desenvolveu. Pode ser que venha fechar aqui e pode até mesmo romper aquele topo, sim. Então veja como o order block já te deu um sinal comprador para você pensar nessa compra. Mas olha lá, 50% e ele pode o quê? Cair. Perfeito? Ele reagiu de novo, ainda não conseguiu romper o candle do order block aqui, ó. Não conseguiu romper ainda. Ó. Falso rompimento. Então, quando chega aqui na frente, ó, eu selecionei mais alguns. Por quê? Observa, pessoal. Vamos pegar aqui agora, independente de ver se a operação deu certo ou não. Olha isso aqui, ó. Ele violou a máxima, sofreu o gatilho e ficou um FVG nessa região. Rompeu esse fundo? Rompeu. Então, nós temos o que aqui? Um order block. O preço, quando chegar ali, o que ele pode fazer? Bater e reagir. Beleza? E aqui embaixo, vamos dar uma olhada? Olha esse candle 533. Ele violou a mínima do outro, não fechou, sofreu o gatilho e ficou aqui uma região de FVG. Mitigou um pouquinho, porém continuou sem a mitigação do candle do order block. O preço veio aqui, lacrou-lhe um gatilho comprador, depois um outro gatilho comprador, esse rompendo até um topo anteriorzinho aqui, né? Um pequeno topinho da terciária, ó. E aí confirmou para cima, começou a subir. Então foi um order block bem
marcado aqui no gráfico? Sim, poderia marcar. Este candle poderia ser um order block. Este candle 557, ele violou a mínima do candle anterior e sofreu gatilho. Ele poderia ser um order block? Se tivesse ficado um FVG aqui, pessoal, você poderia marcar esse meio de gráfico aqui sim, tá? Por exemplo, aqui em cima. Voltando àquilo que eu estava falando, né? Falei, vou mostrar um exemplo no meio do gráfico. Olha aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, um exemplo, é o primeiro exemplo, né? Violou, gatilho. Vamos ver o preço quando retornar aqui dentro e aqui dentro. Vamos ver como que foi a reação do preço. Ó, ele chegou aqui dentro, não chegou a dar gatilho vendedor. Então ele não reagiu com esse aqui, ó. Violou a máxima, rompeu lá, não reagiu. E com esse de cima aqui, ó. Com esse de cima foi diferente. O preço chegou aqui, já deu um gatilho de venda. Beleza, ó, gatilho de venda. Olha essa acumulação aqui, ó. Isso aqui já é uma região de order block. Aí lembra da instrução que eu falo para vocês dos 4 candles. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas vezes violou o fundo? Uma, 2, 3. De repente vem um de força. Então aqui ele aglomerou 4 candles, ou seja, ele recriou uma nova zona onde dá uma leitura de order block nisso aqui, enquanto está construindo. E quando dá o gatilho sagrado aqui, real, né? Vai embora, né? Por isso nem quis saber de conversar e voltar depois. Ó. Voltou só depoisão aqui, mas nem chegou lá em cima no candle referência de si. Então, olha só. Deu o gatilho, você já começa a pensar. Falou, deu gatilho tipo 1. Você já sabe que para o gatilho tipo 1, o candle stop dessa região é teu stop loss. Você não vai ficar segurando isso aqui, mercado subindo tudo não. Porque se ele rompeu uma região de order block, essa região, se ele rompe para cima, ela vai se tornar suporte, tá, pessoal? Não se enganem. Então tinha aqui, ó, esse order block, preço reagiu, beleza? Aqui em cima, nesse order block, o preço reagiu. Aqui embaixo, o preço reagiu. Olha aqui desse outro lado aqui, vamos ver se aconteceu. Então olha só desse lado, pessoal. Esse candle violou a máxima, não fechou, sofreu um gatilho e ficou em FVG. Porém, já foi mitigado na sequência. Mas veja como é interessante esse tipo de situação. Porém, assim, qual que seria o ideal? O ideal seria que este fundo, primeiro, fosse totalmente rompido. Ele, o outro aqui de trás, fosse rompido e ficasse essa região. No futuro, o preço voltando, ficaria maravilhoso. Mas vocês vão ver que esse tipo de situação, ele se mostra forte em outros ambientes aqui do gráfico. Beleza? Por exemplo aqui, ó, ficou um FVG nessa região, violou a máxima e sofreu um gatilho. Então aqui na frente, mesmo que seja um scalp, porque ainda não rompeu de fato esse ponto, ainda assim ele será muito mais a seu favor. Só tem que ficar esperto quando uma região dessa não tiver mais conseguido trabalhar. Por exemplo aqui, ó, se eu vejo este candle, ele violou a máxima, sofreu gatilho, mas não ficou FVG. Então veja que já não tem para ele uma força tão interessante quanto desses outros aqui de cima. Por exemplo aqui, ó, ele mitigou, continuou caindo. Mas a gente vai dar preferência quando o mercado romper os fundos ali, entendeu? Por exemplo, ou os topos, né? Aqui ficou FVG? Não, esse tipo de trabalho, FVG, perdão, ficou um order block? Não, beleza? Por esse tipo de trabalho, a gente não considera que tenha ficado um order block. Ó, violou essas mínimas. Esse candle aqui pode ser que sim, pessoal. Tá ok? Esse candinho aqui, ó. Ele viola a mínima do anterior, sofre seu gatilho e fica um pequeno FVG aqui, ó, microscópico. Sim, mas você pode marcar ele. Ó, marca esse candle. Ele é seu candle também de probabilidade. O preço voltando aqui e reagindo, você não precisa ficar posicionado. Você não precisa posicionar sua compra ali e pronto, acabou. Beleza? Você pode aguardar o preço ali chegar a mostrar a reação. Por exemplo aqui, ó, esse candle 108. Observa como ele viola o anterior, sofre seu gatilho e fica o que aqui? Um FVG. Então o que nós temos aqui? A probabilidade de um order block. O preço voltando no futuro, a gente pode aguardar um gatilho nessa região aqui, ó. Um gatilho tipo 1, sim. Você já sabe que se ele der o gatilho tipo 1 para você nessa situação, o seu candle stop, ele vai ser um candle formado abaixo desse fundo aqui. E ele é seu ponto máximo de stop loss. Stop técnico, tá, pessoal? Então você, por exemplo, veio lá no candle stop. Você vai estar buscando isso aqui pelo menos 2 para 1. Entrei nesse gatilho, é 2 para 1. Se você está numa região de order block, é 2 para 1. É 2 para 1. Você não sabe onde que vai ser o seu stop loss, deixa um pouquinho abaixo disso aqui, beleza? Se quiser deixar um
posicionado um ponto de stop, mas a partir desse gatilho aqui, ó, ele pode no máximo dar o candle stop desse gatilho aqui, ó, e tem que voltar tudinho. Se ele romper o candle stop, é como se ele estivesse fazendo um pivô e confirmando o rompimento de fundinho. Ele pode até voltar, mas só vai mudar quando romper um topo. Então tem que ficar esperto nisso, tá ok, pessoal? Então olha só, order block, bonitinho, voltou, pá. Olha como eu falo a importância de ter um topo rompido. Nós tivemos esse topo rompido? Não. Esse topo aqui foi rompido? Foi. Candle stop, rompeu o topo. A partir disso, esse OB está validado. E aqui atrás, ó, olha esse candle aqui, ó, 137. Ele violou a mínima dos seus candles anteriores, mas ele não fechou abaixo. Ele sofreu um gatilho comprador realzão aqui, ó, beleza? E ele ficou com FVG aqui. Poxa, mas me deu gatilho. Comprei esse gatilho porque eu acreditei nesse order block e a pessoa não sintonizou que não rompeu o topo. Veja a diferença das coisas. E mesmo assim ele pagou alguma coisa? Pagou, você não sairia no prejuízo. Por quê? Aqui no canal eu ensino como vocês operar. É um gatilho simples, não tem problema nenhum. Ah, eu quero operar isso aqui, ó, que ele adentrou na região do order block aqui de trás e ele me deu o gatilho comprador. O que eu falei agora para vocês ali, ó? Se ele viola o fundo, ele pode estar querendo fazer o quê? Um pivô de baixa. Então você fez uma compra dessa, você vai posicionar a entrada de compra aqui, entrada de compra aqui. O candle stop desse fundo é teu stop loss. O mercado veio nesse fundo, você já tem que se antecipar. Você vai estar com preço médio aqui, ó. Perfeito? Você não vai estar com preço médio aqui? Então, quando esse preço vem no fundo e pega as suas ordens todas, ele pode voltar no 50% disso aqui. Então, já é um ponto para você realizar seu parcial, beleza? Porque o preço está rompendo fundo. Ele não você às vezes fez uma leitura equivocada, não viu que ali não tinha rompido o topo e marcou, e você está percebendo aqui rapidamente que está acontecendo um desarme dessa operação. Então você vai ter que ver o que o preço vai querer fazer, porque a partir de um pullback, você só pode acreditar em compra de novo se ele romper um topo, ou se ele entrar numa região de um OB válido. Os gatilhos já terão valor para a gente, beleza? Então sintonizem sempre essa questão de romper o topo para ter sequência. Então nós tivemos aqui um OB válido, perfeito? Precisamos agora que esse topo seja rompido. Se por um acaso aqui ficar algum order block, a gente marca ele também. Observa que esse gatilho aqui, ó, ele viola o fundo. Sofre gatilho, porém acontecem mitigações aqui, ó. Então não houve para ele a condição de um order block. Diferentemente daqui, ó. Preço viola a mínima de um candle, sofre gatilho e fica um pequeno FVG entre esse candle ali, ó, 108 e o 106, ó. Fica uma pequena lacuna aqui. Então aqui nós tivemos uma região possível de order block. Rompeu o topo, maravilha. O preço quando voltar aqui no futuro, ele pode trabalhar. Então eu vou fazendo isso aqui e vou marcando isso. Olha, por exemplo, aqui, ó, eu marquei isso aqui em laranja. Por que eu marquei em laranja, pessoal? Porque ele veio, beleza? Criou uma condiçãozinha aqui, ó. Ah, mas ele fechou abaixo. Mas ele chegou quase praticamente a criar, pessoal. Eu diria que teria criado em função do FVG que ficou aqui, ó. Porém, esse topo não foi rompido. Veja que isso aqui é um topo. Esse cara aqui é o candle stop dele. Então, falso rompimento de topo. Se tivesse ficado aqui um OB, a gente abandonaria ele. Ok? Não foi um OB no caso, porque ele chegou a fechar abaixo. Tranquilo? Vamos ver aqui para cima. Esse aqui, ó, um OBzinho. Um OBzinho aqui, ó, sofreu gatilho, não foi mitigado. Esse aqui mitigou o FVG, mas não conseguiu fechar e tocar nele. Ele viola o fundo do anterior, sofre gatilho e fica a lacuna de FVG aí. E no futuro esse preço pode tocar aqui, ó, e me proporcionar uma compra, segunda-feira, tá ok? Olha aqui atrás, ó, um outro FVG. Alguém poderia olhar assim, ó, esse candle aqui, ó, esse no caso aqui, ó, era esse grandão, né? Ó, ele viola a mínima do grandão, show? O grandão cria um topo, então, ele desce até aqui, então ele cria um topo, perfeito? Cria um topo, cria um fundo, e este fundo sofreu um gatilho de compra aqui. E ficou um FVG nessa região. Agora eu vou cuidar se esse topo vai ser rompido. Rompeu esse topo, candle stop, rompeu o candle stop. Maravilha, continuidade no processo comprador. O que eu tenho aqui dentro então? Para esse candle, eu tenho um order block. Esse candle é um order block. Rompeu o topo, ficou ele. O que o preço pode fazer quando chegar aqui? Me dá um sinal de compra. Sinal de compra dado. O preço nem voltou para buscar, pessoal. Vou embora. Beleza? Então,
Vou desmarcar ou eu deixo marcado ele, porque é uma zona. Tranquilo? É uma zona. Aí o preço vem cá, ó, e não rompe esse topo. Percebe? Quando ele não rompe esse topo, este ponto aqui, ó, ele enseja para mim como um order block, que nem na situação anterior. Ele viola o fundo do anterior, sofre gatilho e fica um FVG. Porém, ele não rompe topo. Veja quando ele chega aqui, ó, ele até viola esse fundo. Então, ele não tem valor para a gente como order block válido. Beleza? Só para repetir mais um exemplo aqui. E pronto. Aqui em cima, quando ele romper esse topo aqui, ó, qualquer order block que tenha ficado aqui vai ter valor para a gente. Ó. Rompeu o topo lá? Rompeu. Eu posso procurar no meio do gráfico algum order block. Por exemplo, aqui, ó. Um order blockzinho mitigado. Antes que tivesse rompido o topo lá. Ó. Então, não marcaria isso aqui, porque no futuro não teria sentido. Ele já se mitigou na mesma hora. Então, procurando order blocks aqui, ó, eu vi que ficou esse candle. Tá aqui, ó. Esse aqui foi o fundinho que ficou. Ó, viola mínima, pá, sofre gatilho e fica um FVG aqui, ó. Olha de pertinho. Ele viola a mínima do 329, mas não fecha abaixo. Ele sofre gatilho comprador, 331. O 332 vai embora e deixa aqui um pequeno FVG. Então, esse candle, ele é um order block. Ele é válido? Vamos acompanhar se rompeu esse topo. Rompeu esse topo, ele é válido. O preço, quando entrar aqui dentro, ele vai reagir. Reagindo, você pode ter um interesse comprador. Perfeito? Então, como que você faz aqui para pensar numa compra? Galera, vocês têm tanta oportunidade através do próprio gatilho em si. É um gatilho tipo 1. Você já pode pensar naquela entrada no 50%, sabendo que o fundo dele e o candle stop dele é seu ponto de stop loss. Qual a obrigação do preço? Se você faz a compra e for um OB sadio, ele vai ter que romper topos. Tudo que ele tiver de topo para trás, aí ele vai ter que romper. Simples assim. Tranquilidade? Então tem que dar o gatilho. No máximo ele pode zigue-zaguear, mas ele vai ter que subir. Correto? Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer. Estudem isso, que é interessantíssimo. Condicionantes. A violação, o gatilho que ele sofre e o FVG junto. Aconteceu isso daí, você vai ter um conjunto perfeito para você aguardar uma entrada ali. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o mini dólar. Eu estou pegando aqui para vocês, tá? O mini dólar. Estou pegando aqui no tempo gráfico de 5 minutos para vocês verem que vai ser o mesmo evento. Olha esse candle 14. Candle 14 violou a máxima do candle 13, mas não fecha acima. Sofreu um gatilho de venda e ficou um FVG nessa região. Então ele é um order block dos 5 minutos. Tem um order block aqui. Posso marcar em qualquer tempo gráfico, tipo, eu posso fazer nos 5 minutos e eu vou operar pelo 1 minuto. Só estou mostrando para vocês aqui como marcar essas regiões. Olha só, candle 14. Ele viola a máxima, não fecha acima, sofre gatilho, fica um FVG. É um order block. Perfeito? Então, pessoal, volta no tempo, quantas vezes for necessário. Aqui, ó, esse candle verde aqui, ó, poderia também. Ele viola a máxima, sofre gatilho e fica um FVG. Perceba que o FVG foi um pedacinho mitigado aqui, né? Então ele perde um pouquinho a força quando acontece isso, mas pode marcar ele também, tá? Eu não marquei ele aqui, eu vou marcar ele depois. Porque o preço pode reagir nessas regiões. Deixa eu ver aqui se ficou um FVG. Ó, nesse ponto não ficou. Poderia ser, né? Se ele tivesse deixado um FVG aqui, ó, entre candles. Então, deu gatilho, o próximo candle continua caindo, beleza, não foi o caso. Mas então é isso, pessoal. Estudem. Vocês vão pegar muito disso aqui, acontecer muitas vezes esse tipo de situação no gráfico. E serão regiões magníficas, pessoal, para você atuar com responsabilidade ali, lógico, observando o que o preço vai mostrar para você, o que o preço vai fazer. Tá? Ó, por exemplo, tem um order block aqui, ó, no Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês. Atingiu essa máxima, já podia ser esse candle com um gatilho, mas ele não deu sequência. Então ele veio esse outro aqui, ó, criou um candle outside e esse candle outside sofreu um gatilho e ficou uma lacuna de valor justo, uma lacuna mitigada. Então aqui no futuro, o que o preço pode fazer dentro do range desse candle? Várias coisas. Uma é buscar liquidez acima dele, outra é tocar nele e já começar a dar gatilho. Beleza? Um ou outro pode acontecer. O que o preço fez aqui? Chegou e começou a dar gatilho. Para quem utiliza gatilhos 1, 2 e 3, nós tivemos aí, ó, gatilhos 1, ó, esse aqui é o gatilho 1. O preço desceu um tanto, voltou e deu um gatilho 3. 2 gatilhos na região de topo. Beleza? Estou nos 5 minutos. Posso aproveitar essa entrada. Ele tem a obrigação de romper o fundo e a gente fala de obrigação é romper o fundo além do candle stop. Perfeito?
Então, tivemos aí uma orientação vendedora dentro de uma região de order block. Simples assim, galera. Não tem dificuldade não, tá? Então é isso, pessoal, que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço aí a todos os novos inscritos, beleza? Agradeço a todos os antigos inscritos. A mentoria está aberta, está com cupom de desconto de 50%. As explicações aí no vídeo anterior já foram dadas, beleza? Então é isso, um excelente feriado para vocês amanhã também. Se Deus quiser, quarta-feira que vem, nós estaremos aí com a nossa live na abertura do pregão. Tranquilidade, pessoal? Então um forte abraço, fiquem com Deus. Valeu, pessoal!